Ok. Então, nós estávamos falando, né, das diferentes classes de metabólitos secundários que apresentam fenóis. Então, nós vimos que os ácidos fenólicos, os flavonoides, estilbenos e taninos são 4 das principais classes de metabólitos especiais, contendo grupamentos fenóis. Então, aqui nós temos como exemplo a quercetina. A quercetina e a rutina são exemplos de flavonoides que apresentam grupamentos fenólicos, como vocês podem observar aqui, né? Os flavonoides é uma classe de metabólito especial que eles têm uma biossíntese mista, ou seja, eles são formados via ácido chiquímico e acetil-CoA. E entre as principais atividades biológicas dos flavonoides, nós temos a atividade antioxidante e anti-inflamatória. Então, tanto quercetina quanto rutina têm estas atividades biológicas. Os flavonoides, eles estão presentes também na espécie vegetal Ginkgo biloba. Não sei se vocês já ouviram falar, ou já até utilizaram, né, o Ginkgo biloba, alguém da família utiliza. Ela é uma espécie vegetal que ela é rica em flavonoides, glicosilados da rutina e da isopraminitina. Ele apresenta também, a ginkgo biloba apresenta os gincolídeos A, B e C, que são trilactonas diterpênicas, e bilabolídeos, que são trilactonas sesquiterpênicas. Então, aqui nós temos, né, a estrutura química desses flavonoides que estão presentes no ginkgo biloba, né, que é a rutina glicosilada, e os bioflavonoides, né, que também estão presentes no ginkgo biloba. Qual que é a atividade principal, né, dessa espécie vegetal? O ginkgo biloba é uma espécie que ela é responsável por promover uma maior circulação sanguínea no cérebro, o que torna a planta indicada para tratar sintomas de disfunção cerebral, melhorando a concentração e a memória. Então, muitas pessoas utilizam, né, essa espécie, essa planta medicinal, com essa finalidade. Estou, Lauren, que é? Quem tiver com o microfone ligado, por gentileza, pode desligar, por favor. As antraquinonas também é outra classe de metabólitos secundários ou especiais, que assim como os flavonoides, também têm uma biossíntese mista. As antraquinonas, a gente pode ver a estrutura química, o núcleo fundamental, né, das antraquinonas. Aqui elas também apresentam um grupamento fenólico, né, e elas têm uma biossíntese a partir do ácido chiquímico e acetil-CoA, assim como os flavonoides. A principal atividade biológica dessa classe de metabólitos secundários é a atividade laxante. Taninos condensados também é um exemplo de metabólito especial que apresenta, como vocês podem observar aqui nessa figura, vários grupamentos fenólicos. Os taninos condensados, eles são derivados do ácido chiquímico e do acetato, e são muito utilizados devido à sua atividade cicatrizante. E nós temos um outro exemplo, né? Agora não é mais, né, um composto fenólico, mas são os alcaloides. O que caracteriza
essa classe de metabólitos secundários é que eles são compostos cíclicos, tá? E eles possuem pelo menos um átomo de nitrogênio no anel. Então, aqui nós temos como exemplo, né, a tebaína, a codeína e a morfina. E aqui nós temos, nesse anel cíclico, a presença do nitrogênio. Esses alcaloides, todos os alcaloides, né, eles possuem atividade sobre o sistema nervoso central e eles também são úteis na produção de medicamentos. Então, como, por exemplo, né, a morfina, que é utilizada até hoje devido à sua ação analgésica. A codeína tem atividade antitussígena, né? Está presente em vários xaropes por causa dessa ação. E também nós temos alcaloides que eles têm um uso ilícito e perigoso, né? Como, por exemplo, o alcaloide cocaína, né? Que é uma droga ilícita, e o LSD, né? O LSD também é um alcaloide, só que diferente da cocaína, que é um produto do metabolismo vegetal, que foi isolado, né, de uma espécie vegetal. O LSD ele é um alcaloide, mas ele não é natural. Ele é de origem sintética, né? É a dietilamida do ácido lisérgico, tá? E ele é semelhante, a estrutura química dele também é de um alcaloide, tá? Então a gente vê aqui o nitrogênio no anel cíclico, e esse LSD ele é muito parecido com um composto que foi encontrado no fungo denominado Clavíceps purpúrea, tá? Então foi a partir da substância encontrada nesse fungo que foi sintetizado em laboratório, então, o LSD. É claro que ele foi sintetizado com a finalidade terapêutica, mas devido aos efeitos alucinógenos, né, ele não teve o seu uso aprovado e ele passou a tem sido utilizado como droga ilícita, né? Alguns dos efeitos, dos sintomas produzidos, né, eu coloquei aqui só a título de curiosidade, o LSD ele produz dilatação da pupila, aumento da pressão arterial, aumento da temperatura corpórea, sudorese, xerostomia e tremores. E, além disso, a pessoa que faz uso dessa droga, as pessoas enxergam cores mais realçadas e elas têm também outras percepções de som. Então, tanto o sentido de visual quanto o som, eles têm uma alteração, né, nas pessoas que fazem uso. Por isso que é muito utilizado em festas, né, por causa desses efeitos que produzem. Os alcaloides, que são derivados do ácido xiquímico, como a morfina, a quinina, eles são depressores e estimulantes do sistema nervoso central. Então, sempre vão ter uma atuação a nível desse sistema nervoso central. E aqui nós temos vários exemplos de alcaloides que são utilizados devido à sua ação terapêutica. Então, nós temos a emetina, que ela tem atividade amebicida e emética, a atropina, que tem atividade anticolinérgica, reserpina, atividade antihipertensiva, quinina, atividade antimalárica, a vinblastina e vincristina são antineoplásicas, codeína, antitussígena, cafeína e efedrina, estimulantes do sistema nervoso central, a teofilina tem ação diurética e antiasmática, e a galantamina, que é um inibidor seletivo,
competitivo e reversível da acetilcolinesterase. Portanto, ela é utilizada na melhora da função cognitiva em pacientes que têm demência do tipo Alzheimer. Aqui nós temos uma outra classe de metabólito especial, que são as cumarinas. Então, esse é um núcleo fundamental da cumarina. Elas têm a sua origem biosintética a partir do ácido chiquímico, e a principal atividade biológica atribuída à cumarina é a atividade antimicrobiana. Um outro exemplo são os terpenos. Os terpenos, eles são formados via mevalonato e acetil-CoA. Principal atividade biológica é também a ação antimicrobiana, mas também antitumoral. Aqui nós temos alguns exemplos, o eugenol, o timol, citral, vanilina. Então, como nós veremos na aula de óleos essenciais, os terpenos são metabólitos que darão origem aos óleos, aos diversos óleos essenciais existentes na natureza. Essa classe de metabólitos, eles pertencem ao grupo mais numeroso de metabólitos secundários. Eles apresentam mais de 40 mil moléculas diferentes. E todos os terpenos, eles são formados pela condensação de unidades de isopreno, que é uma molécula de 5 unidades de carbono. Então, aqui a gente tem um isopreno, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá? Então, isso aqui, essas unidades de isopreno, elas se polimerizam para formar os diferentes tipos de terpenos. Então, como eles são constituídos de 5 unidades de carbono, cada isopreno, então, um isopreno, quando ele se liga ao outro, forma o que nós chamamos de monoterpeno, contendo, então, 10 carbonos. 3 unidades de isopreno vai formar o que nós chamamos de sesquiterpenos. 4 unidades de isopreno formam os diterpenos e assim sucessivamente. Os terpenoides são derivados oxigenados dos terpenos. Então, todos esses compostos aqui, eles poderão ser oxigenados por enzimas específicas, formando, então, o que nós chamamos de terpenoides. Cada uma dessas subclasses de terpenos vão apresentar diferentes funções. Então, os monoterpenos, eles têm a função de polinizar plantas, atraindo insetos. Os sesquiterpenos, eles protegem contra fungos e bactérias. Os diterpenos dão origem aos hormônios de crescimento do vegetal. Os triterpenos e derivados protegem contra herbívoros, atuam como antimicóticos, promovem a germinação de sementes e inibem o crescimento das raízes. Então, nesta aula, nós identificamos os principais metabólitos primários, né? São, então, quem? Carboidratos, proteínas, lipídios, que têm funções do quê? De catabolismo e anabolismo para as espécies vegetais. Então, a fotossíntese, a respiração, a produção de ATP, tudo isso é devido à presença de metabólitos primários nas espécies vegetais. Nós descrevemos as funções, né, algumas das principais funções dos metabólitos secundários, ou seja, flavonoides, alcaloides. Qual a função dele para as espécies vegetais? Função de sobrevivência e adaptação para a espécie vegetal. Proteção contra predadores, né? Então, todas essas funções. E explicamos a relação biosintética entre o metabolismo primário e secundário.
Ou seja, nós vimos que todos os metabólitos secundários têm sua origem biosintética a partir dos metabólitos primários. Então, a glicose via ácido chiquímico e ácido mevalônico vai dar origem a todos os metabólitos secundários existentes. Ok? Obrigada.